Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BonaCast, mais um podcast aqui onde a gente vai falando sobre as ideias que dão na telha, sobre finanças e investimentos, envolvendo com a realidade, envolvendo com a vida, com as coisas acontecendo de maneira dinâmica, né? E todas em conjunto, porque os temas na nossa realidade não aparecem todos separadinhos, né? Bom, no podcast de hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para estudar sobre investimentos e basicamente sobre qualquer assunto, tá? Quando a gente fala de leitura. Eu quero ler, mas que tipo de livro eu deveria ler? O que você me indica e tal? Então, assim, normalmente o processo de tomada de decisão para o que você vai estudar, ele é um processo que tende a ser uma coisa completamente aleatória, né? As pessoas já muitas vezes partem para as leituras e esquecem de pensar em como elas deveriam ler, o que elas deveriam ler, como que elas deveriam estudar. Então, na verdade, ela acha que qualquer coisa que ela lê significa estar estudando. Então, isso aí é uma burrice, porque se você lê um monte de livro porcaria que não te ajuda a nada, ou um monte de charlatanismo, você vai aprender o charlatanismo como se não fosse charlatanismo. Então, porque o charlatanismo não vem sobre o rótulo de charlatanismo, né? Ele vem sobre um rótulo bonito. Então, você vai no rótulo bonito. Então, a questão aí é a seguinte, como que a gente faz? Como que eu sugiro que você faça no hábito da sua leitura? Primeiro, se você for escolher um determinado tema para ler, você, por exemplo, eu quero saber sobre investimento em ações. O que eu sugiro que você faça? Primeiro você pega e fala o seguinte, cara, quem são os mais feras de ações? Aí você pode procurar no Google, os maiores investidores de todos os tempos de ações no mundo. Você vai procurar lá. E aí vai aparecer uma lista enorme e tal. Você pega essa galera e coloca mais ou menos numa ordem cronológica. Esse cara aqui foi investidor da década de 30, esse aqui da década de 50, esse aqui da década de 70, da década de 80, 90, 2000, você pega essa galera aí meio que coloca numa ordem cronológica dos acontecimentos para você ver que as coisas vão sempre acontecendo, melhorando práticas anteriores, pegando um pouco da prática anteriores, entregando um bastão que o próximo vai pegando e você vai conseguir ter uma noção de continuidade e também de cronologia dentro daquilo que você tá aprendendo ali, né? O que desfaz uma crença anterior e por aí vai. Uma crença não é crença, é um conceito anterior e por aí vai. Então a primeira coisa, procure os maiores daquele tema no mundo e nenhum deles tá no Instagram e nem tá no YouTube, tá? Nenhum deles. Você não vai achar nenhuma vida neste nível de inteligência em mídia social do momento. Não vai, tá? Então a primeira coisa que você faz é isso. Depois que você relacionou essa galera, você vai ver se essa galera tem publicação. Publicação da própria pessoa ou publicação que remete a essa pessoa, ou que fala da vida da pessoa, ou que fala da maneira de abordagem de investimento da pessoa. E aí você vai chegar numa seleção. De repente você pega, corta isso tudo e escolhe 5. E aí você vai começar a fazer essa leitura. Quando você começar a se expor a isso, ou alguns conteúdos e tal, aí você pode sim usar a internet para pesquisar, jamais como fonte final, uma fonte que vai te ajudar a encontrar fontes primárias. Aí você pega isso aí você viu ali, você vai ver que muitas vezes o cara vai mencionar, a gente está falando de ações, né? Warren Buffett, Howard Marks, Peter Lynch, por aí vai falar ali um monte e vai chegar no Benjamin Graham fatalmente e tal. Então você vai ter ali um número de pessoas que você vão ser referidas pelos especialistas do mercado com recorrência. Mas você vai falar, esse cara aqui, todo mundo considera esse cara aqui. Às vezes não é para você pegar um grande investidor, mas que a galera não menciona, você pode falar, mas por que a galera não menciona, né? De repente não é uma referência, pode ser antigo, pode ser um grande investidor, mas pode não ter tido um legado assim, no sentido conceitual, pode acontecer. Então você reúne essa galera e começa a ler, tentando ler em forma cronológica para ver a evolução das coisas e vai. Quando você fizer isso, você já vai estar preparado, inclusive, para quando você assistir um vídeo no YouTube, um post no Instagram,
você vê e olhar assim, cara, mas isso aqui que esse cara está falando, esse monstro aqui está dizendo que isso aqui não existe, meu. Então você já vai ter até alguma noção crítica, aí você vai poder comparar uma coisa com a outra e ver o que te parece ter mais credibilidade aí, né? E aí você continua a leitura para ver o que vai sendo validado ou não, tá? E vai fazendo as suas análises naturalmente, tendo o seu aprendizado, volta a ler de novo. Então depois que você faz essa galera toda aí depois você pode seguir nessa linha. De repente você fez uma lista de 20, aí você leu os 5 primeiros, daqui a pouco você vai reparar que depois dos 5 primeiros tudo vai começar a ser derivação daquilo ali, o que é muito interessante porque você pega as bases fundamentais. Com as bases fundamentais você sabe qual é o local, o posicionamento no tempo e espaço de cada um. Então você vê que os desdobramentos estão dali, às vezes pode contradizer uma ideia ou não, mas você vê que está tudo decorrência da base fundamental. Então, como você conhece a base fundamental, até o seu processo de leitura e aprendizado vai ser melhor. Por quê? Porque na medida em que você pega algo que vem diferente, que vem ao contrário, você sabe qual é a base fundamental. Então você tem argumentos e conhecimento para compreender a evolução das coisas e o choque de eventuais ideias contrárias. Maravilha. Bom, quando você começa a fazer essa leitura, pode ser que depois você vá, amplie, mas pode ser que você encontre algumas dicas dentro disso. Isso eu estou falando para vocês, foi justamente assim que eu idealizei os nossos 2 grupos de estudo que estão rolando. Então, vamos pegar aqui o que é impossível de ser questionado quando se refere a ações. Os caras, e aí a gente estudou. Em todos eles, por exemplo, abriu uma janela para falar assim, o comportamento é importante. Em todos eles. Daí a gente falou, então peraí, se o comportamento é importante, então eu deveria estudar o comportamento. E aí a derivação de um estudo vai cair num outro estudo, que é o comportamento humano. E a gente vai, mas quem são os caras do comportamento humano, os expoentes da teoria comportamental? Como é que esse negócio de teoria comportamental entrou na economia? Então você tem lá os caras ganhadores de prêmio Nobel, os caras que têm as mais publicações e estudos sobre isso, e que estão trabalhando nessa área, que estão produzindo nessa área. Então você vai reunir lá mais uns 20, vai chegar em 5, e vai chegar lá e vai começar a sua leitura. E daí você vai começar a identificar todas as suas falhas e tal. E num dado momento você vai ver que tanto os primeiros investidores lá que você viu de ações e tal, quanto a galera do comportamento, vai mostrar que as decisões dos seres humanos não são racionais. E que elas todas contestam um ponto, por exemplo, que é o ponto em alguns aspectos, a ideia da eficiência do mercado. Aí você fala, mas eficiência do mercado, mas o que se baseia a eficiência do mercado? Aí você vai procurar a bibliografia que fala de eficiência do mercado. De onde vem isso? Quem é o expoente aqui em termos de produção de conteúdo disso aqui? São esses livros e tal, blá blá blá. Então você vai, aprofunda e lê mais 5 daquilo ali. Pronto, você vai formando de uma maneira consistente, e muitos deles você vai ver alocação no meio, insights de alocação, insights de uma coisa ou de outra, você vai ver um monte de coisa legal que vai te ajudar na evolução. E isso vai complementando um quebra-cabeça, e mesmo aquela parte do quebra-cabeça que você não está montando, ela vai sendo montada também. E depois você só vai nos espaços vazios. Você vai cobrir muita coisa. Mas aí você estuda isso aí, se aprofunda nisso aí e pronto. Aí a partir daí, você vai começar naturalmente a se expor um pouco mais a esses conteúdos diários. Mas é só aí que eu vou ver então o seu canal no YouTube, Bona? Ou o canal das pessoas que eu vejo, ou o Instagram? Não, você pode ver durante, não tem problema. Mas é importante que você leia essas coisas, porque essas coisas vão te colocar com a base fundamental que pode verificar se há alguma inconsistência naquilo que está sendo passado, ou se você pode inclusive entender melhor de onde a pessoa que está passando uma linguagem mais simples hoje está tirando aquilo. Vai te dar inclusive mais firmeza, ou ao contrário, ou te dar mais uma visão crítica sobre aquilo que está te passando. Então você vai se desenvolver, você vai ter uma capacidade de analisar e olhar melhor e falar, isso se encaixa em mim, isso não se encaixa, isso aqui eu não acredito, isso aqui papapá, isso aqui ninguém concorda com isso, esse cara está dizendo aqui, não sei porquê, então vou descartar, não é... E você vai chegar também naquelas referências que podem ser aquelas que você gosta mais, para você acompanhar o conteúdo de dia a dia.
Então eu acho que o que você não deve fazer no seu processo de estudo é só ficar dependente dos conteúdos de dia a dia de mídias sociais, porque aí você não vai ter fundamento. Aí você vai ficar muito perdido. Então tem coisas, por exemplo, que a gente faz uma afirmação, tal coisa não funciona. Aí você vai e publica, aí vai um monte de gente que comenta, mas por que você não sabe fazer? Porque não sei o quê. Como se não existisse um legado, uma bibliografia, uma documentação de tudo há há décadas, aliás, desse troço. E com toda a fundamentação teórica e prática. Porque toda essa galera, quando você pega a leitura dos maiores investidores, são pessoas que tiveram a experiência, estão passando tanto a parte conceitual quanto a experiência prática. Então não tem o que ser questionado nesse aspecto. No aspecto da validade de temas que já foram superados. E às vezes é até chato, às vezes a gente faz um conteúdo de uma verdade absoluta. Uma coisa que não há em nenhum, que se você conversar com qualquer estudioso do tema, todo mundo vai dizer que é a mesma coisa. Por observação, por estudo, não importa, por ter validado. Mas aí o cara questiona, quer dizer, é ele que está atrasado, não é você que fez o conteúdo. Então, às vezes... É imprescindível que você forme esse embasamento conceitual. Então a ideia que eu dou é essa. Você primeiro vai buscar entender quais são os grandes produtores de conteúdo, digamos assim, as maiores referências num determinado tema. Daí você vai trabalhar nessas referências mundiais em ordem cronológica, vai ler, e aí você define o seu escopo, né, que vai ser feito. Dessa leitura já vai derivar outras leituras que vocês vão ver de conceitos que vão permear de maneira meio transversal todos esses conteúdos, e você já passa para o outro, e o outro também, e você vai desdobrando, e assim você vai fechando todo o ciclo de um aprendizado consistente. Então eu acho que é isso. O que você não pode fazer é assim, me dá um livro para ler, toma aqui, esse aqui. Aí o cara lê aquilo e acha que estudou. Não estudou, ele está vendo uma coisa, apenas uma coisa. E aí o outro, dá isso. Então, assim, como tem livro de tudo, eu posso te entregar livros de uma ideia completamente absurda. E você vai aprender a ideia absurda. Então, a questão não é essa. A questão é que você tem que tirar o pé, ter uma visão macro, e nessa visão macro você definir as suas leituras fundamentais, a sua base fundamental que vai amparar todo o seu estudo. Então, eu entendo que essa é a melhor maneira de você elaborar, né, um estudo autodidata, digamos assim, e conseguir navegar em boas referências que são as bases fundamentais para todo conhecimento, no caso de finanças e investimentos, que é o que a gente está falando aqui. Tá? Eu acho que é assim. Eu acho que você não deve pegar nunca um determinado livro, e tomar aquilo sem entender como que aquilo está dentro de um contexto, tá? Porque você pode pegar livros que realmente são as partes horrorosas que se sabe que não funciona de jeito nenhum, mas que o cara está defendendo aquilo ali. Então, tudo bem, então você segue aquilo ali, vai estudar aquilo ali. O problema é você achar que só existe aquilo ali e não entender que aquilo às vezes é uma ideia minoritária, no sentido de, só pouquíssimas pessoas acompanham isso aí, ou não, isso aí já foi refutado tantas vezes e tal. Então você perde a noção de colocação dessas ideias no tempo e espaço. Então daí a importância de você sempre ter essa visão geral e aí construindo os módulos de estudo, tá? E outra coisa, se você achar coisas contraditórias, você pode e deve também procurar as referências dessas coisas contraditórias, porque de repente tem toda uma inteligência por trás que vale a pena aprender, mesmo que você descarte, mas aí você vai saber inclusive descartar com muito mais tranquilidade. Então essa era a dica que eu queria dar hoje no podcast, de como a gente pode ter algumas ideias, alguns insights de estudar sozinho sobre investimentos e escolher a literatura que cada um quer seguir. Grande abraço e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.